dá uma possibilidade de progredir. Então, o doutorado também vale. Eu não sabia disso. Porque na primeira parte eu acho que apareceu só eu aí, porque ficar apoiada aqui, ó, aparece eu com metade da câmera. Mas eu já fiquei pra cá depois que eu vi. Você não senta aqui. Pode ser, mas depois que eu vi eu fiquei pra cá. Aí não aparece não. Se for Porque assim você vai ficar mais de escola confortável. integral, Posso apoiar. Vai ficar mais exclusiva. É, se você tá aqui não, se você tá aqui pela frente do negócio. Vai, isso. Aqui. Valeu. Então, olha só, pessoal, continuando. Uma observação sobre essa questão da derivada ser descontínua, né? Assim, na verdade, é isso que está por trás desse exemplo, do outro exemplo que tem a ver com crescimento e decrescimento, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Então, a questão é, uma função pode ser diferenciável, mas a derivada ser uma função descontínua. Né? A derivada de uma função é outra função. E essa outra função pode ser menos comportada do que a função original. E em geral porque a derivação é uma operação entre funções que ela ela diminui a regularidade. Então, de forma geral, as derivadas são mais irregulares que as funções originais. Tá? Para pensar isso, tem um exemplo que você pode pegar assim, ó. Você pode pegar uma função f, assim, trigonométrica, seno de x, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui dentro por uma constante e vou dividir por uma constante, tá? Que pode nem ser a mesma, mas o que eu quero dizer com isso? Que quanto maior essa constante aqui, maior a frequência, beleza? Tranquilo? Então ela vai oscilar mais. E quanto maior essa função aqui, menor a amplitude. Tá, beleza? Certo? Então, vou até botar letras diferentes aqui, só para falar melhor o que eu estou dizendo. Controlando essas constantes aqui, eu posso ter funções que são muito próximas de zero, beleza? Porque eu posso botar esse b aqui grandão, se eu botar esse b aqui grandão, eu vou ter uma função que é muito pequenininha, mas com a derivada muito grande. Entendeu? Porque se eu aumentar esse a, eu estou aumentando a derivada. Certo? Então, os valores da função são muito pequenos, beleza? Mas essa função tem uma variação muito grande dentro daqueles valores pequenos. Beleza? Então, essa é uma função que ela pode ser muito próxima de zero, mas com a derivada muito longe de zero. Da mesma forma, eu posso ter duas funções que os valores delas são muito próximos, mas que a derivada são muito longe uma da outra. Beleza? Certo? Essa função, ela teria, uma função desse tipo teria esse gráfico. Aqui é o eixo x, digamos. Ela seria muito próxima do eixo x, mas ela oscila muito. Beleza? Da mesma forma, eu posso ter uma função assim, tipo linear, e outra função que é muito próxima dela, mas que oscila muito. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter duas funções muito próximas, mas com as derivadas muito distantes. Certo? Então, a derivada, na verdade, torna as funções mais irregulares, assim, de forma geral. Né? Assim. Então, por esse motivo que eu posso ter uma função contínua, a função bem comportada, mas a derivada com uma oscilação louca. Entendeu? Bem comportada até a página 2, como a gente estava falando. Beleza? Fez sentido isso? Certo? Na verdade, com isso, a gente mostra, na verdade, uma coisa louca, que é o seguinte: a derivada como função é descontínua. Por isso, porque eu posso ter funções muito próximas, com as derivadas muito longe uma da outra.
né? Então, a derivada como um operador sobre funções, ela é descontínua. Porque ela é isso, ela leva coisas que estão muito próximas em coisas que podem estar muito longe. Beleza? Beleza isso, pessoal? Então agora vamos falar de crescimento e decrescimento na mesma vibe, que a gente vai continuar na aula que vem, né? Não vai dar tempo. Mas vamos falar de crescimento e decrescimento na mesma vibe que a gente estava falando de máximos e mínimos, tá? Então eu vou ter, bom, da mesma forma eu quero problematizar isso aí, né? Eu já dei o spoiler, se f é diferenciável, um ponto x0, então f é crescente numa vizinhança de x0, tá? Beleza? Tá? Então isso aí que eu já dei aquele spoiler, que a gente vai ver que não é verdade, tá? Mas com a hipótese adicional, que é essa que eu falei, isso passa a ser verdade. Então a gente vai chegar lá. Então eu tenho que, o que falta aqui que eu tenho que incluir é, se f é diferenciável e f' é contínua em x0 e f' de x0 é maior do que 0, então f é crescente numa vizinhança de x0, beleza? Tá tranquilo? Então a gente vai ver isso, certo? Tá? Repara que o que eu estou colocando, então, possivelmente na aula que vem a gente vai chegar nesse ponto. Mas repara o que eu estou colocando aí, aqui, é a hipótese que eu tenho aqui nessa afirmação, é que a função é positiva no ponto. Tá legal? Beleza? Tranquilo? O que a gente vai começar falando é das situações onde a função é positiva no intervalo. Certo? Tranquilo? Depois eu vou chegar a essa coisa quando eu só tenho como hipótese que ela é positiva num ponto. E aí vai ser aquela função lá com 3 exemplos. Tá? Enfim. Bom, então da mesma forma que a gente falou sobre máximos e mínimos, isso aí são as definições das funções crescentes, etc. Tá? Que essas definições em si não tem nada a ver com a derivada ser positiva ou negativa, porque é aquilo que eu falei, cálculo 1, às vezes fica uma coisa assim. Se a derivada é positiva. Exatamente. Né? Então a derivada ser positiva é quase uma definição de ser crescente. E a função pode ser crescente, a derivada não ser, a derivada nem existir. Beleza? Tá? Então, por exemplo, da mesma forma que eu falei de módulo, eu posso ter essa função aqui. Essa função é crescente. Tá? E ela não é, nesse ponto aqui, ela não tem derivada. Então, ela crescente é a palavra que eu uso, não decrescente, estritamente crescente. Né? Então, não decrescente quer dizer que ou ela cresce ou ela fica constante. Ela não pode fazer isso. Tá? Então, isso tem a ver com a preservação da relação de ordem. Certo? Então, uma função que é não decrescente é que quando você tem 2 pontos no domínio e um é menor do que o outro, nas imagens, a imagem do primeiro é menor ou igual que a imagem do segundo. Tá? Certo? Então ela preserva a relação de ordem de forma não estrita. Então quando eu estou aumentando a variável independente, a variável dependente ou aumenta ou fica parada. Ela não pode diminuir nunca. Certo? O que eu chamo de função estritamente crescente é quando ela preserva a relação de ordem de forma estrita. Então ela sempre vai crescer. Beleza? Tá? E analogamente, a função não decrescente e estritamente decrescente é quando ela inverte a relação de ordem. Então eu aumento x e diminuo y. Isso pode acontecer de forma não estrita e de forma estrita. Tá beleza? E o que está faltando que eu acrescentar nisso aí é que todos esses tipos de funções são chamadas funções monótonas. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, função monótona é que tem o mesmo comportamento de ordem. Ou ela cresce ou decresce sempre. Tranquilo? Beleza? Eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, que eu gosto de questão de verdadeiro ou falso de dar exemplo. Né?
numa prova, uma vez de alguma matéria aí, acho que não era nem cálculo. Eu botei um exemplo de uma função monótona, não sei o que, a pessoa botou seno. Seno é o contrário de monótono, né? Assim, porque ela fica oscilando. Mas eu acho que monótono a pessoa pensou que tem o mesmo, fica repetindo. Ou ao mesmo período periódico, talvez. Exatamente, mas eu estou, obviamente, falando isso não para fazer piada com a resposta da pessoa, não é isso. Eu estou falando isso pelo seguinte, que a gente tem que ter cuidado com o significado das palavras, porque às vezes a palavra, então, monó, quer dizer, fica repetindo, monótono é isso, né? Fica repetindo sempre a mesma coisa. Deve ser porque a pessoa vida monótona, repete sim. a vida. Então, eu estou falando isso, a gente não deve desqualificar, obviamente, a pessoa que pensa assim, que ela pensou assim por algum motivo, né? Assim. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter cuidado que o sentido das palavras na linguagem corrente não é, as palavras são apropriadas na linguagem matemática com outro sentido, beleza? Acho que não só isso, né? Eu tive uma situação no sábado, no curso que eu estou aplicando, que o professor veio falar que ele aplicou uma atividade, né? Que era uma atividade usando o cubo mágico. E aí o cubo mágico enquanto instrumento de identificar a perspectiva. E aí você olhava o cubo mágico e aí você tinha que identificar quantos cubinhos compunham um cubo mágico. E aí o cubo mágico é aquele cubo que tem uma face com 9 quadradinhos, né? Então quantos cubinhos iriam compor aquele sólido se cada uma daquelas faces fosse uma face de um cubinho. E aí ele falou que os alunos, e aí ele virou no curso, né? E aí ele falou que eu não sei o que aconteceu, que os alunos falaram que deu 54 cubinhos, mas é óbvio que não são 54 cubinhos, porque são 9 na fileira de baixo, 9 na fileira do meio, 9 na fileira de cima. É óbvio que são 27, não tem como ser 54. Vários alunos responderam 54, eu não sei o que fazer. Eu falei, bom, a pergunta foi, quantos cubinhos compõem? Pode ser que eles tenham interpretado quadradinhos. Porque se você olhar, cada face tem 9 quadradinhos. Isso. 9 vezes 6, 54. Mas eu falei isso muito natural, assim, pra ele. E aí eu vi que na hora ele quebrou, assim. Ele ficou puto, não? Não, ele simplesmente... Eu acho que eu vi as engrenagens mexendo na cabeça dele. Aí eu falei, não, é porque eu acho que uma coisa que a gente falou no curso, né, é que quando a gente está pensando em criar um problema, uma situação, a gente também tem que pensar nas variadas respostas que podem chegar. Tipo, os alunos eles não só erraram, mas eles erraram com um padrão. Por que eles erraram com esse padrão? Porque eles entenderam que a resposta que a gente queria não era a quantidade de sólidos, de cubos, e sim a quantidade de uma coisa que eles achavam que significava cubo. Que era a quantidade de quadradinhos. Ou seja, não é uma resposta aleatória, ela tem um sentido. Ela tem um sentido, exatamente. Porque eles não entenderam o que é polígono e o que é poliedro. Então tem que diferenciar bem. Mas eu acho que não foi nem só isso, é uma questão de linguagem mesmo. Porque quando a gente aprende sólido, por exemplo, desde a educação infantil, o professor ele vai falar que o prisma quadrado, né, é um cubinho, ou é um prisma, ou é um paralelepípedo, e aí ele vai falar isso no mesmo momento que ele está ensinando o que é um quadrado, o que é um quadrilátero. E aí o aluno aprende isso. Então, eu, sem exagero, eu considero isso uma das coisas mais importantes de educação matemática, assim, que é a maneira como, na cultura profissional, digamos, dentro da qual nós somos formados como professores e professores, o lugar que é aquilo que se chama erro, né? Assim, ocupa. Então, essa fala do professor, que o Rodrigo relatou, ela mostra bem isso, como sempre, a gente é formado para agir assim, né? Não é nem culpa do cara. Assim. Sempre o erro é interpretado como aquele cara é menos inteligente, de alguma forma. Aquele cara não está entendendo direito, ele é fraco, enfim. Aquele cara está completamente fora da minha proposta. Isso. Exatamente. E às vezes o erro, o cara está pensando outra coisa. Entendeu? Ele está pensando uma coisa, aquilo. Ele está pensando assertivamente sobre outra coisa. Exatamente. Então, e é um pensamento que tem que ser legitimado. Entendeu? Se você não perceber a origem do erro, você não desconstrói. E nesse caso é muito comum. Eu estou dando aula no sexto ano há muito tempo. É muito comum. Estou dando aula de cubo.
ele vai pegar e vai desenhar, peça para desenhar um cubo. Aí ele desenha um quadrado. Peça para desenhar um paralelepípedo, desenha um retângulo. Aí, se eu estou dando uma aula de figura plana, aí peça, desenha um quadrado. Ele desenha um cubo. Ele desenha um retângulo, desenha um paralelepípedo. Sim. É muito comum essa confusão entre eles, acontece muito. Assim, por exemplo, eu falo isso porque eu sou um aluno, eu era um aluno que tinha muita dificuldade. Então, quando me falaram a diferença de polígono e poliedro, eu, caraca, realmente, eu pensava um que era o outro. Então, às vezes, faz bem diferenciar bem essa questão. Vamos estudar sobre polígonos. Polígonos são figuras planas. Depois, poliedros são figuras tridimensionais. E quais são? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Então, mas nesse exemplo aí o cara pode não saber a diferença entre polígono e poliedro. Pode ser uma questão só de nomenclatura, mas ele tem que estar com visão espacial. Ele conseguiu enxergar, inclusive, as faces que não estavam visíveis atrás e identificar que também tinha um quadradinho. Exatamente. Foi mais difícil do que contar o filhinho. Isso aí, exatamente. É verdade. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, especialmente no sexto ano, que é um momento crucial, né? Que é, o cara às vezes está pensando uma coisa mais difícil até. É verdade. Depois eu falo, não, mas nada disso, vou até dar outro exemplo. O cara só descarta o que ele teve o maior trabalho de pensar para tentar se enquadrar no que porque, eu tô falando. assim, eu espero que você saiba o que eu estou querendo dizer, ponto. É isso. Aí, Espero que você esteja lendo minha mente. Agora, assim, especificamente falando disso, que já não tem a ver com o que eles estavam falando também, eu não sei se vocês passam por isso, assim, é mais um desabafo. Os alunos do sexto ano chegam muito com aquela ideia de que o cinema 3D, ele de fato é 3D. Como assim? Que é sólido. Que eles entendem aquilo como 3D. Eles não se veem como 3D. 3D é o cinema. Não entendi. Como assim eles não se veem? Não, eles não se veem como uma pessoa, como algo que tem 3 dimensões. Eles não entendem isso. E aí, pra piorar, não sei se vocês já viram aqueles negócios que tem em shopping, em algum shopping, você entra e tem experiência sensorial, um negócio que você entra tipo uma cabine, a cabine mexe. 7D, 8D. Porra, 6D. Aí eles entendem que o movimento é uma dimensão. Eles entendem que molhar é uma dimensão. Aí, tipo assim, quando eu pergunto, tipo, 3D, tal, mas e 4D? Aí vem tipo, não, 4D é quando o negócio mexe. Porque eles têm isso, né? Então, assim, eu acho que é mais uma coisa que vem aí de fora, de algum lugar, que eles estão acho que aí é uma apropriação da palavra. Uma apropriação da palavra, isso aí, a gente está distorcendo o significado do que é. Isso aí. Mas, enfim, eu queria dar outro exemplo disso, que eu acho que é bacana, que aconteceu na aula de cálculo. Esse semestre que está acontecendo. Eu estava falando de limite, né? Assim, eu falo muito de limite graficamente, né? Eu não dou aquele negócio chato pra caralho, a palavra. Tem que ficar racionalizando as coisas. E muito falando de aproximação, né? Assim, então, por exemplo, que você fala, tipo assim, você tem uma função assim, x, quando x tende a infinito, tá? Isso aqui vai tender a 1, certo? Aí eu falo muito assim, porque quando valores grandes de x, essas constantes aqui vão ficar desprezíveis, então isso aqui fica muito perto de 1. Beleza? Porque posso até botar o 1 só num lugar, que é mais fácil. Porque para valores muito grandes de x, esse 1 aqui faz pouca diferença. Então isso aqui fica muito próximo de 1. Então por isso que isso tende a 1. Né? Eu falo muito assim. Aí eu botei, se for x2, que vai, pelo mesmo raciocínio, isso vai tender a infinito. Mas vai tender a infinito porque fica muito próximo de x para valores grandes, porque esse 1 fica desprezível. Aí um garoto falou assim na turma, então isso tende a x. Quando ele falou isso, ele já estava pensando na minha frente, porque eu não tinha falado isso ainda, entendeu? Eu botei assim, eu escrevi isso aqui vai tender para quanto? Na verdade, na definição formal de infinito, vai tender a x, vai tender a infinito, porque não existe tender a x, né? Assim. Mas quando ele fala isso aí tende a x, possivelmente isso seria o professor falando, não, está errado, não existe tender a x. Mas ele está pensando outra coisa, ele está pensando além também. Então,
ele está entendendo a aproximação que está por trás disso, né? Assim. E, infelizmente, foi muito no final da aula, a gente não conseguiu nem explorar isso, porque foi o último minuto da aula, assim. Mas eu acho que é um exemplo também bem bacana, porque, assim, possivelmente o professor de carro falaria, não, está totalmente errado. Você está... Enfim. E tem tudo a ver. Mas, voltando. Vamos ver. Sem movimentos bruscos. Tá, então essas definições aí. E agora o primeiro teorema, beleza? Que repara o seguinte, aí eu estou falando do sinal da derivada no domínio todo, tá? Não só num ponto, tá? Porque isso é uma coisa que depois que eu quero discutir isso, né? Assim, quando eu só sei que a derivada é positiva num único ponto, o que eu posso afirmar? Mas eu vou chegar lá ainda. Tá? Então aqui eu estou falando da derivada do sinal da derivada no domínio, tranquilo? Então vocês vão ver que a demonstração desse teorema ela segue diretamente da definição de derivada, beleza? Tranquilo? Então eu tenho o seguinte, se a função é não decrescente em todo o seu domínio, então a derivada é positiva, certo? Se a função é crescente, não crescente, então a derivada é negativa. Se a função é constante, então a derivada é zero, tá? A demonstração desse teorema é diretamente consequência da definição de derivada, beleza? As coisas começam a complicar quando eu vou pensar na recíproca desse teorema, tranquilo? Certo? Que aí a gente começa a ter que ter certos cuidados. Então, demonstração. Então, olha só. Aí eu vou colocar só no 1, do item 1, né? Porque os outros são idênticos, beleza? Mas você está falando que o problema é na recíproca. Mas aí a gente vai ter um outro teorema para lidar com isso. Vai ter outro teorema, mas aí vai ter que ter mais hipótese também. A recíproca, quando a derivada é positiva, será que eu posso afirmar que a função é crescente? Sim. É isso, entendeu? Olha só. Então, aqui. Bom, vou fazer a demonstração geral, ó, acho que é mais fácil. Veja bem. Eu vou olhar para esse negócio aqui, ó. F de x menos f de x0 sobre x menos x0, beleza? Tranquilo? Tá? O que vai acontecer? Quando a função, vamos dizer, não decrescente, ou às vezes eu uso o termo crescente, né? Mas não é estritamente crescente, isso eu quero dizer com não decrescente, tá? Mas vamos dizer, pensa assim, quando a função é crescente, só para facilitar. Quando a função é crescente, essa fração aqui, o numerador e o denominador têm o mesmo sinal, concorda? Por quê? Quando a função é crescente, o que vai acontecer? X maior do que x0 implica f de x maior do que f de x0. Beleza? Certo? E x menor do que x0 implica f de x menor do que f de x0. Tá? Então, quando a função é crescente, essa razão aqui fica sempre maior ou igual a zero, concorda? Sim. Beleza? Da mesma forma, quando a função é decrescente, essas coisas aqui têm sinais opostos. Porque x maior do que x0 implica f de x menor do que f de x0. Tranquilo? Então, quando a função é decrescente, isso aqui vai ficar menor ou igual a zero. E quando a função é constante, isso é igual a zero, né? Porque todos têm o mesmo valor, então o numerador vai ser zero, beleza, pessoal? Certo? Então, por exemplo, no item 1, eu vou ter que isso aqui vai ficar maior ou igual a zero. Tranquilo? Se isso aqui é maior ou igual a zero, o limite disso também é maior ou igual a zero. E o limite disso é a derivada. Beleza? Então é direto da definição mesmo.
Tranquilo? Por hipótese, o limite existe, tá? Isso também é importante, porque só esse fato aqui, repara só, o que significa a função ser derivável ou diferenciável? Significa que esse limite aqui existe, beleza? Tá claro isso? Tá? Então, só dizendo que isso aqui é maior ou igual a zero, por si só, isso não me garante que o limite existe. Tranquilo? Tá? Então eu estou usando o fato de que o limite existe, tá? E não demonstrando que o limite existe, beleza? Tá? Então, como esse negócio aqui é maior ou igual a zero e por hipótese era diferenciável, então o limite existe e é maior ou igual a zero. Tranquilo? E os outros dois são análogos, tá? Alguma dúvida? Tá? Então a demonstração desse teorema é bem direta, certo? Tá de boa? Tá? Posso continuar? Uma das partes mais legais. É isso que eu ia falar. Isso está de boa. Tá. O problema é que você vai usar isso para fazer o quê? Não, mas as outras partes também são de boa. É porque são coisas que a gente não pensa em geral, tá? Porque a próxima coisa também é bem de boa, que é o seguinte, exercício. Isso aí. Agora, esse aqui que é legal. Se a função é estritamente crescente em D, então, repara só, no teorema anterior, eu tinha isso aqui, ó. A função é não decrescente. Eu tinha essa demonstração aqui, ó. Se a função é não decrescente, tá? O que significa a função ser não... vamos focar no item 1, tá? Porque o item 2 é análogo, beleza? Certo? O que significa a função ser não decrescente? Como é que eu uso essa hipótese? Não decrescente significa isso aqui, ó. X, por exemplo, vou botar assim, só para ficar positivo ali. Vou botar assim, ó, x0 menor do que x implica f de x menor ou igual que f de x0, beleza? Isso aqui que significa a função ser não decrescente. Que quer dizer que ela é, digamos assim, ela é crescente, mas não estritamente crescente. Está de boa isso? Certo? Quer dizer que a função, ela pode ter um gráfico desse tipo assim. Não é x. Ao contrário, não. x0 menor que f. Desculpa. Porque se ela é não decrescente, É porque senão nós segue o complicar, mesmo... Mas é porque o que eu quero focar aqui é no menor ou igual. Isso. Tá? Só para ver se a gente está validando. Tá difícil. Vai pro zerinho aí. Não, vai ficar feio. Certo, agora tá certo. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, isso aqui é o que acontece se a função for não decrescente. Ou seja, o que eu posso falar é crescente, mas não estritamente crescente. Beleza? Tá? E aí, eu olho para aquele limite lá. Tá? Para aquele limite não, para essa razão incremental aqui. Então eu vou ter f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso vai ficar sempre maior ou igual a zero, beleza? Se isso aqui é maior ou igual a zero, então o limite disso também é maior ou igual a zero. Então essa demonstração, ela fala isso. A estrutura dela ela é bem simples, tá? Agora, passando para o exercício do slide seguinte, tá? Esse item A aí. Nesse item A aí, o que eu mudei? Em vez de ter a função estritamente crescente, ou em vez de ter a função não decrescente, agora eu estou colocando a função estritamente crescente, tá? Então eu estou, na verdade,
fortalecendo a hipótese. Eu estou dizendo agora a função é assim, ó. Beleza? Estritamente crescente. Tranquilo? Então, o que eu estou perguntando? Eu posso concluir que se a função é estritamente crescente, então a derivada é estritamente positiva? Beleza? Certo? E a resposta é o que, vocês acham? Não por causa de ponto de inflexão? Não por causa de ponto de inflexão, mas exatamente. Então, o contra-exemplo é esse que o Rodrigo falou, tá? Exatamente, por causa de ponto de inflexão. Beleza? Então, repara que a função x3 é um contra-exemplo para isso aqui, concorda? Por quê? Porque a função x3 é estritamente crescente, beleza? Porque ela satisfaz... Por que ela é estritamente crescente? Porque ela satisfaz essa definição aqui, concorda? Tá? Então a função x3 é estritamente crescente, mas a derivada da função x3 é de grau 2, né? Que não é estritamente positiva. Beleza? Porque no ponto zero ela vai ser igual a zero. Tá claro esse contra-exemplo? Certo? Agora, o que eu quero destacar é o que fura nessa demonstração, o que né, nesse caso aí, tá? Então, repara, essa aqui seria a demonstração do teorema anterior, só que agora eu coloquei que a desigualdade aqui seria estrita, então eu vou ter isso aqui. Beleza? Agora eu vou ter, como isso aqui, né, é estritamente menor do que isso, então, quando eu colocar isso na razão, isso aqui vai ficar estritamente positivo. Tranquilo? Agora, quando eu tenho uma coisa estritamente positiva, eu passo o limite, eu não posso colocar estritamente positivo aqui. Porque o limite preserva a desigualdade, mas não de forma estrita. Beleza? Que eu posso ter uma coisa que é positiva, mas que tende a zero. Beleza? Tipo 1 sobre x é positivo, mas tende a zero. Né? 1 sobre n. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, quando eu passo o limite, eu posso ter aqui uma hora igual a zero. Tá de boa isso? Certo? Então, repara só. Quando eu coloco a desigualdade estrita aqui, ou seja, quando eu coloco na hipótese que a função é estritamente crescente, eu estou tornando a hipótese mais forte do que a anterior. Tá? Mas eu não ganho nada na tese, porque por causa dessa passagem ao limite aqui, que vai perder a desigualdade estrita de qualquer forma. Beleza, pessoal? Então, por isso que essa demonstração, se eu mudar a tese, eu continuo chegando à mesma hipótese. Eu não chego a uma hipótese mais específica do que o outro. Porque o limite perde isso, na passagem ao limite. Tá de boa? Isso aí? Certo? Pronto. Tranquilo? Ficou claro isso? Tanto o contra-exemplo, são duas coisas, tá? Tanto o contra-exemplo quanto a demonstração. Por que a demonstração não leva a essa conclusão, tá? Posso passar o item B? Pode? Pode, mas eu tenho a impressão que a gente vai usar a mesma coisa, né? Não, o item B é bem diferente. Não. Mas pode? Não pode. Tem alguma dúvida aí, gente? Pode falar. A princípio tem dúvida, mas não vai ser agora que eu vou resolver a parte. Então, alguém tem alguma dúvida que possa falar agora? Tá, mas fez sentido isso ou não? Essa parte. Essa não decrescente. Isso que eu tô vendo. Não, é estritamente crescente, não decrescente. A B. Eu tô pensando na B já. Não tá. decrescente não mesmo que você demonstrou? Ou É isso não. que eu tô pensando. Essa aqui é a recíproca do que eu demonstrei. Ah, tá. Ah, entendi. Eu Entendeu? tinha falado sobre isso, é verdade. Certo? Sim. É porque o x não decrescente, a f implica que a f' implica. é maior ou igual a zero. Isso. O fato dela ser maior ou igual a zero não necessariamente implica que é não decrescente. Exato. Tá. Exatamente. Tá?
E aí, vocês acham que isso é falso ou verdadeiro? Eu pensei que era falso, mas por conta disso aqui também. Não, não é por conta disso aqui. Porque aqui eu tenho uma hora igual, então não entra nessa coisa menor, entendeu? É por causa de outro motivo, completamente diferente. É por causa do, aí a hipótese adicional está no tipo de domínio. Entendeu? Certo? Porque repara só. Porque é isso, né? O que significa ser estritamente crescente? Significa quando eu aumento o valor de x, eu aumento o valor de y. Ou não decrescente. E aí o contra-exemplo é esse aqui, ó. Tá? Enfim, o que é esse contra-exemplo aí? O que eu tenho aqui é um domínio, desconexo. O que eu coloquei no domínio? Eu coloquei R asterisco. Beleza? Menos o zero. Tá? Então, essa função aí, que eu coloquei no contra-exemplo, ela é definida assim, ó. Ela é isso aqui. Então, o domínio dela não tem o zero e o gráfico vai ficar assim, ó. Tranquilo? Certo? Então, qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função é 1. Perceberam? Porque olha só. F' de x é igual a 1. Só que o domínio de F' também não, a F' não está definida no zero. Tranquilo? Tá? Certo? Então, a derivada dessa função é estritamente positiva. Certo? Só que ela não é estritamente crescente porque tem uma interrupção no meio. Tranquilo? Então, o que faz isso aí furar é o fato do domínio ser desconexo. Tá legal? Beleza? Vou dar um outro exemplo que é mais assim chocante talvez, mas por ser mais elementar, digamos assim. Se eu pegar uma função assim, ó, quanto é a derivada dessa função? Zero. A função tem derivada zero em todos os pontos em que ela está definida, mas ela não é constante. Entendeu? Ficou claro isso? Certo? Tá? Então, essa coisa da função que tem derivada zero ser constante, isso só é válido se o domínio for conexo. Isso a gente vai demonstrar agora. Acho que dá tempo hoje. Esse aqui vai ficar para a aula que vem. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Todo mundo está vendo, né, que a derivada disso aqui é zero. Que a derivada é onde ela existe, aqui ela não existe. Então ela não é nada, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, e aí aquele outro que é o seguinte. Alguma pergunta sobre o B? Tá? Então, o que fura aqui, a hipótese que eu tenho que acrescentar aqui, que a gente vai demonstrar daqui a pouco, é que se a derivada é positiva em para todos x pertencente a D e D é conexo, aí é verdade. Agora é verdade. Tá legal? Certo? Então a gente vai demonstrar esse teorema aqui, em seguida. Lembrando que conexo é sinônimo de intervalo, tá? Como a gente está na reta, conexo é simplesmente uma palavra mais bonita para intervalo. Aquilo ali não é um intervalo, né? Porque tem um buraco no meio. R menos 0 não é um intervalo, tá? Beleza? Um exemplo de conexo. Hã? Um exemplo de conexo. Esse aqui é qualquer coisa que tem um buraco no meio, é desconexo. R menos 0 não é conexo. É tudo que não é intervalo. Tá? Isso é uma coisa que você ensina pra gente em análise 1, que não tem lugar nenhum, você sabe, né? Não sei. Falar sobre intervalos desse jeito com tanta naturalidade. Sim. Não é trivial. Pois é. Não é Então, preciso escrever. Às vezes a pessoa diz assim, a união de intervalos é um intervalo? Não. Você pode ter um intervalo aqui, outro intervalo aqui, a união é um conjunto que não é um intervalo. Ali não é fácil ver. É isso.
Olha só. Então, isso aqui, com essa hipótese, a gente vai demonstrar agora, tá? Beleza? Sim. Porque isso aqui, para demonstrar isso, é uma consequência do teorema do valor médio. Beleza? Certo? Que é um teorema muito importante, que eu vou botar a demonstração dele agora, né, que falar um pouco da interpretação dele, que tem isso aqui como corolário, que serve para muitas outras coisas, né, que é um teorema bem importante. A gente usa a demonstração do teorema fundamental do cálculo, várias coisas, beleza? Enfim. E é engraçado assim, que tem um teorema, quando eu fiz análise, cálculo, era tudo tão assim, procedimental, mais análise isso, assim, que tinha o teorema do valor intermediário e o teorema do valor médio, eu confundia qual era um, qual era outro. Mas todo mundo. Então, mas porque o teorema do valor intermediário é um valor que está no meio. E o teorema do valor médio, ele fala de velocidade média, por isso que é de taxa de variação média, por isso que é o teorema do valor médio. Enfim, mas vamos falar disso já já. Então a gente vai demonstrar o teorema do valor médio e demonstrar isso aqui como corolário, tá? E isso aqui que vai ficar para a aula que vem, porque isso aqui, repara, diferente dos itens anteriores, agora eu estou falando da derivada num ponto só, tá tranquilo? E a gente vai ver que a resposta para isso aí é não. Não botei ali, a resposta para isso... Tá. A resposta para isso aí é não. Não, acho que eu estou falando aqui no próximo slide. Tá. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Então repara o que eu estou falando aqui. Eu estou falando, agora eu não tenho mais nenhuma informação sobre o intervalo, tá certo? Eu tenho informação sobre um ponto só, mas eu estou dizendo que eu não sei o que acontece, eu sei que o gráfico da função está ali em algum lugar, e eu sei que a derivada é positiva só nesse ponto x0 aqui, tá? Beleza? Só que vocês concordam que é muito intuitivo que se a derivada é positiva nesse ponto, tem pelo menos um pedacinho do gráfico perto desse ponto que está assim. Concorda com isso? Beleza? Ou assim, poderia ser assim, mas de qualquer maneira seria crescente. Tem um pedaço crescendo aí. Tem um pedacinho pequenininho perto desse ponto que é crescente. Então isso que a gente vai ver que não. Tá? Beleza? E aí, de novo, a gente vai retomar aquele mesmo exemplo e vai dar um peteleco naquela função x2 sendo de 1 sobre x. Enfim, mas aí, como tem pouco tempo, vou falar um pouco do teorema do valor médio. Então esse slide aí eu volto para ele na aula que vem, tá? Que ele falava daquele item C lá. Tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre isso, em breve. Carinha assustada também, tá? Enfim, mas agora vamos falar do teorema do valor médio. Então, e aí a gente vai retomar o item B, certo? Acho que dá tempo hoje. Então, primeiro falando sobre o teorema do valor médio, esse é o enunciado do teorema do valor médio e a sua interpretação geométrica, certo? Então, olha só, o que o teorema do valor médio diz? A interpretação geométrica dele, depois vamos fazer a demonstração. Eu acho que ela é bem geométrica, né, digamos assim. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, tem essas hipóteses aqui sobre as quais eu vou falar, tá? Que é a maneira como a gente enuncia em geral o teorema do valor médio, que eu tenho uma função definida num intervalo fechado, certo? A, B, e eu digo que ela é contínua no intervalo fechado e diferenciada no intervalo aberto. Beleza? Por que eu tenho que escrever dessa forma? Por causa daquilo que eu já falei hoje. Normalmente, a gente não define derivada nas extremidades. Se eu definisse derivada nas extremidades, eu poderia só falar diferenciável em AB. Mas não existe diferenciável nas pontas. Justamente porque várias coisas furariam. Então, por isso que eu falo assim. Ela tem que ser contínua no intervalo fechado,
ou seja, contínua no domínio todo e diferenciável no intervalo aberto, só porque eu não posso falar diferenciável no intervalo fechado, só no seu interior. Então, por isso que eu escrevo assim, tá? Mas eu já vou retomar essas hipóteses. Primeiro eu quero falar dessa interpretação geométrica aqui, beleza? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando eu pego uma função com essas hipóteses, certo? Existe um ponto no interior do intervalo, certo? Cuja derivada é igual a essa taxa de variação global da função aqui. F de B menos F de A. Tranquilo? Certo? Agora, o que é esse F de B menos F de A? É a inclinação dessa reta aqui, F de B menos F de A, sobre B menos A. O que é esse negócio aqui? É a inclinação dessa reta que está pontilhada aqui, concorda? Tá? Não sei se esse desenho ficou muito confuso, mas está dando para ver isso, certo? Então, esse negócio aqui, a inclinação dessa reta é F de B menos F de A sobre B menos A, porque aqui é o ponto A, aqui é o ponto F de A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto F de B, tá de boa isso? Então a inclinação dessa reta é isso aqui, tá? Então o que eu estou dizendo é que existe pelo menos um ponto que, na verdade, não precisa ser único, nesse exemplo aqui são 2 pontos, nos quais a inclinação, a reta tangente, repara, isso aqui é um C1 e um C2, tá? Então, a inclinação dessa reta vermelha aqui é exatamente F' de C1 e ali F' de C2, beleza? Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a inclinação dessa reta é exatamente igual à inclinação dessa reta aqui. Tá, beleza? Tranquilo isso? Tá? Certo? Tá? Então, o que eu estou dizendo? A inclinação dessa reta vermelha aqui é F', é a derivada do ponto, porque ela é uma reta tangente, tá certo? E a inclinação dessa reta roxa é isso aqui, porque ela passa por esses 2 pontos. Tá beleza? Certo? Bom, eu poderia fazer esse desenho ao contrário, que eu acho que no seguinte sentido, que talvez dá para visualizar melhor. Vou fazer um desenho aqui assim, faz de conta que é a mesma função, também não importa. Então, eu vou desenhar. Então aqui, ó, eu tenho o ponto A, F de A, aqui eu tenho o ponto B, F de B, beleza? Tranquilo? Eu vou desenhar a reta que liga esses 2 pontos, beleza? E aí eu vou dizer que a inclinação dessa reta, por definição de inclinação, vai ser esse negócio aqui, beleza? Tá? Agora, a gente pode pensar que a gente vai pegar essa reta e vai transladar ela para a direita e para a esquerda. Transladar ela paralelamente. Então, eu vou pegar ela e fazer assim. Tranquilo? Vai chegar um ponto que quando eu vou transladar ela vai ficar completamente exterior ao gráfico, concorda? Beleza? Porque eu estou andando ela assim, ela vai sair fora do gráfico. Então a gente pode pensar como se fosse assim, no último minuto antes dela sair fora do gráfico, ela vai, faz conta que tangenciou, ela vai tangenciar aqui em algum ponto. Deu para ver o meu raciocínio? Eu vou, e mesma coisa se eu andar para cá, tá? Então eu vou andando com ela para cá, aqui ela está secante, beleza? Se eu for andando para cá, ela vai continuar secante, vai chegar um momento transitório que ela vai tangenciar exatamente ali naquele ponto. Depois ela vai ficar tangente. Então aqui nesse ponto de tangência, a inclinação dela é o F' de algum C. Beleza? Certo? Ficou claro isso? Sim? Tá de boa? Tá? Então a interpretação geométrica dela, como eu disse, eu acho que ela é muito geométrica, né? Esse teorema. Beleza? Vocês lembram desse teorema
Não geometricamente. Mas isso que eu estou falando está fazendo sentido? Sim. Então, quando vocês viram esse teorema, era só uma conta louca? Era uma fração grande. Tá. Mas fez sentido isso? Certo? Bom, agora uma outra coisa importante sobre esse teorema, acho que não vai dar tempo de terminar isso hoje não tem problema. Uma outra coisa importante sobre esse teorema, acho que a demonstração dá, é a interpretação física desse teorema, beleza? Porque faz de conta que essa função f seria a função de um movimento, por exemplo. Tá legal? Então, o que é esse f de b menos f de a sobre b menos a? É a velocidade, faz de conta que é você andando no carro, indo de um lugar até outro, e essa função f não é a trajetória não, que eu estava falando naquela hora, é a distância percorrida mesmo, tá? Certo? Então, faz de conta que você está vindo de carro lá da Eliane, Lorena até aqui, beleza? Então, ela está vindo de carro. E ela está medindo a distância percorrida, certo? Tranquilo? Então, esse f de b menos f de a é o que? A distância percorrida total. E o b menos a é o tempo que ela levou, beleza? Certo? Então, o que é f de b menos f de a? É a velocidade média total, certo? Mas essa velocidade média total não quer dizer que ela andou nessa velocidade em cada instante, porque ela pode parar, ir mais rápido, mais devagar. Por isso que o gráfico é assim. Se por acaso, poderia até acontecer de andar sempre na mesma velocidade, aí o gráfico seria uma reta, porque seria velocidade constante e inclinação constante. Beleza? Eu acho que uma hora eu ia... oscilar. Oscilar. Porque uma hora ia ter que frear, sim. Uma hora ia ter que a ideia seria, numa se situação a real, velocidade sim. média é essa, quer dizer que em algum ponto da viagem eu passei por essa velocidade. Exatamente. Pelo menos em um ponto. Porque nesse aumentou gráfico ou aqui, diminuiu. nesse gráfico em 2 pontos, né? E por ela está variando continuamente, em algum ponto eu atingi exatamente essa velocidade média. Exatamente isso. Você falou de palavras que eu ia falar, porque, enfim, você não vai ter não necessariamente vai ter essa velocidade o tempo todo. Mas em alguns momentos está mais devagar e em alguns momentos está mais rápido. Então passou por ela. Então passou por ela. Então é isso que o teorema diz. Por isso que se chama teorema do valor médio, porque o que o teorema diz é o seguinte: em algum momento a taxa de variação instantânea em algum ponto vai ser igual à taxa de variação média. Beleza? A taxa de variação média é a velocidade média total, global. Beleza? Então por isso que é o teorema do valor médio. O valor médio ao qual esse teorema se refere é o valor no qual a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Por isso que é o valor médio. Certo? E aí, fez sentido isso? Então esse teorema tem interpretação geométrica e interpretação física que são muito importantes. Tá de boa? Então agora, antes de fazer a demonstração, eu quero falar também mais um pouco sobre as hipóteses, tá? Certo? Aí, as hipóteses, né, assim... Você quer saber onde quebra? É aquela coisa que eu sempre falo, entender um teorema não é só entender a demonstração, é entender o enunciado. Então, entender o enunciado, isso tudo que eu estou falando, né, faz parte da interpretação do teorema, que também é entender o enunciado. E muitas vezes, só fazendo a demonstração, você não entendeu o enunciado. E entender o enunciado também implica em entender as hipóteses, no sentido de que as hipóteses são aquelas e não outras. Tá legal? Certo? Então, eu vou dar contra-exemplos para as hipóteses. Tá? Por que a função tem que ser contínua no intervalo fechado, ou seja,
contínua em seu domínio e diferenciada no intervalo aberto. Tá? Então, para entender por que as hipóteses são aquelas e não outras, beleza? A estratégia que eu acho que é legal é dar contra-exemplos que quebram uma das hipóteses, mas mantém as outras. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Acho que vai aparecer escrito aí. Pronto. Então aqui, ó, vou botar logo. Aqui eu tenho uma função que é contínua no intervalo AB, no intervalo fechado, mas não é diferenciável no intervalo aberto, concorda? Porque tem um ponto aqui no meio onde ela não é diferenciável. Perceberam? Esse bico aqui. Então, essa função aqui, repara, o teorema não se aplica a ela, porque pode perceber que não tem nenhum ponto aqui onde a reta tangente seja paralela a essa reta secante aqui. Visualizaram isso? Beleza? Certo? Porque tem esse bico aqui. Tá? Então, esse contra-exemplo aqui, ele quebra essa hipótese aqui e satisfaz só essa. Tá? Esse outro contra-exemplo satisfaz essa hipótese, que é diferenciável do intervalo aberto, mas quebra a hipótese de ser contínua no intervalo fechado. Beleza? Tranquilo? Por que essa daí não é contínua? Porque os pontinhos estão fora. Tem dois pontinhos aqui, e tipo assim, eu estou botando f de A aqui e f de B aqui. Entendeu? A função são os dois pontinhos e a curva. Isso aqui não está dando para ver que tem uma bolinha aberta aqui. Entendi. É porque Escala. É que aqui é uma bolinha aberta, entendeu? Uhum. Certo? Então, como tem a função, é isso tudo aqui, ó. Mas ela é descontínua. Entendeu? Sabe o que eu fico pensando quando você apresenta uns exemplos assim? Como que a pessoa tem criatividade para criar uns exemplos desses que quebra o negócio? Não, o que eu penso, porque assim, para pensar nesse contra, entenderam o contra-exemplo, todo mundo? Para pensar nesse contra-exemplo, eu tento pensar isso. Por que o teorema tem que ser escrito assim? Então, ao pensar por que o teorema tem que ser escrito assim, eu penso, o que poderia acontecer para fazer isso furar? Que torna aquilo necessário. Exatamente a discussão é essa. Entendeu? Certo? Então, por que tem que ter as duas? Por que tem que ter E? Por que tem que ter as duas coisas? Porque eu posso ter uma sem ter a outra. Então, por isso que eu tenho que escrever as duas coisas. Então, por isso que o teorema é enunciado dessa forma. Entendeu? Certo? E muitas vezes, quando se dá aula de análise, se fala assim, o enunciado do teorema é esse, a demonstração é essa. Pronto. Entendeu? Fica meio aquele negócio de missa, assim. Que às vezes na missa o padre fala uma coisa e ninguém entende nada. Eu até ouço o mesmo tom, mesmo entonação. Seja F, seja B em R, contínuo, intervalo fechado, diferenciado, está vendo? Um padre falando isso. E se você mudar uma vírgula Tá na demonstração, ou colocar uma palavra que é sinônima, está errado. O teorema eu não demonstrei desse jeito em sala, está errado. Zero, vai reprovar, faz análise de novo semestre que vem. Estuda mais. Exatamente. Ainda mais desse teorema. Isso. Exatamente. Esse teorema? Mas eu acho que eu já exagerei. Uma vez foi fazer uma demonstração, eu botei assim, fiz a primeira, aí depois eu botei análoga à primeira para demonstrar. Eu sou meio abusado. Não, aí depende, né? Assim, tem situações que é análogo mesmo, né? Que aí você pode fazer isso, mas tem situações que... Não, é análogo, mas o professor queria que eu demonstrasse a mesma coisa. Na prova daquele professor não pode. Não, Eu posso botar análogo no quadro. pode, mas é verdade. O aluno O aluno pode não. Foi isso que eu quis dizer. Isso que é foda. Mas o professor quer saber se você sabe fazer exatamente. Não, é só escrever, é só essa minha Mas bola. se você sabe o que eu estou dizendo, a pessoa sabe fazer igual ele fez. Não, Chega na mas resposta, não, mas ele não aceita. Isso Aí a gente entra passei por isso. na discussão de avaliação, né? Que é bem importante, que normalmente a gente pensa em avaliação como uma medida da capacidade do aluno repetir exatamente o que você falou. Né? isso aconteceu muito em fundamentos, meu Deus.
Isso acontece muito na educação básica também. Né? Sim. Enfim. Mas então, na aula que vem a gente continua. Então, na aula que vem, só para a gente não se perder, a gente vai fazer a demonstração do teorema do valor médio. Aí vai demonstrar a recíproca, aquela recíproca lá que era o item B do exercício, como corolário do teorema do valor médio. E vai falar daquele caso da função ser derivada positiva só no ponto, que aí a gente usa as funções não caretas. Beleza? A demonstração do teorema do valor médio, ela usa uma coisa que é assim, que é uma estratégia que às vezes acontece em alguns teoremas. A gente demonstra primeiro o teorema de Rowley, que é esse aqui. O teorema de Rowley é um caso particular do teorema do valor médio, que é exatamente a mesma hipótese do teorema do valor médio, acrescentado que f de A igual a f de B. Beleza? Certo? Então, é uma estratégia que a gente demonstra primeiro o caso particular e a partir do caso particular a gente consegue generalizar. Tá? Beleza? Então é isso. O tempo aqui parece que passa rápido, ao mesmo tempo que não passa rápido, é engraçado. Eu também tenho essa sensação. Eu lembrei desse teorema de Rowley, que eu assisti uma aula de um professor lá do livro. Foi justamente esse tema. Não, eu buguei. Depois. Vou falar mais disso semana que vem. Valeu? Pode. 3, 21, 3.